Aqui é bom, né? Que a gente é tudo assim, bate-papo, a gente tá em casa. A cozinha da nossa casa, não é assim? Então, quero que você fique bem assim também, relaxada, pra gente ir aprendendo e a gente trocando informação. Ontem foi Dia das Mães. Aí, você abria a rede social, era só conversa de mãe. Primeiro eu quero falar pras mulheres que não são mamães, que tá tudo bem, tá? Porque às vezes a gente fala, meu Deus do céu, eu não consegui, aquele sofrimento. E a gente sabe o quanto você é uma mulher especial, maravilhosa, né? E as suas escolhas são levadas a sério. Aliás, as suas dificuldades também. Mas a gente vai falar agora sobre a amamentação. E algumas questões podem ser muito desafiadoras para umas, enquanto mais fáceis para outras. Também é bom a gente deixar isso muito tranquilo aqui, para ninguém sentir um peso desnecessário, porque a gente já tem muita culpa na nossa cabeça, né, para lidar com elas. Então, a nossa intenção aqui é ajudar. A você que acabou de ter bebê e que tem bastante leite, que está amamentando, mas também a você que está precisando de uma mãe que queira armazenar leite e doar leite. Então, vamos lá. Vamos tentar aprender sobre esse assunto com a obstetra, ginecologista, a doutora Carolina Cursi. Seja bem-vinda. Tudo bem? Obrigada por estar aqui com a gente. Viu? Bem, vamos sentar. Ah, você trouxe até uma bombinha, né? Na verdade eu trouxe dois produtinhos diferentes aí. Tá. Então, vamos lá, falar de... Observações importantes. Tá certo, viu? O ômega tem que tomar. Tá? Olha lá, joia, viu? Ômega 3 é fundamental, grávida tem que tomar, né? Antes e durante a amamentação também pode? Também, pode. Joia. Gente, eu tô falando. E amamentação, eu sempre fico muito preocupada de falar, porque eu sei como pesa pra mãe que não consegue amamentar. E pode acontecer. Com a melhor das intenções, você queria muito e não conseguiu. E ok. Eu sou super a favor do aleitamento materno, consegui amamentar os meus filhos, graças a Deus. Foi uma experiência muito maravilhosa. Você amamentou até quanto tempo? Olha, a Carolina até 1 ano e meio. O Gabriel, ele meio que desanimou e ele não quis mais saber do peito com 8 meses. Mas a Carol, que foi a mais nova, que é a mais nova que é a minha última, ela foi até 1 ano e meio. Já tinha dente, já sentia... Já sabia falar e gostava de mamar. A gente fala, é o amamentar mais de afeto. E me dava umas mordidas. Pois é esse que é o problema. Eu acho que a introdução, né, que você fez na matéria é excelente. Eu acho que o dia de ontem é muito pesado para muitas mulheres, essa questão do ser mamãe, no Dia das Mães. Acho que você fez um comentário muito importante. Tá tudo bem se a maternidade ainda não chegou, tá tudo bem. A gente também tá na luta, então a gente segue nessa questão. E tá tudo bem também se você ainda não amamentou, se você não conseguiu. Quantas mamães de gêmeos não conseguiram? Então, eu acho que isso é muito importante. Quantas mamães de prematuros não conseguiram porque ficaram muito tempo na maternidade, na UTI, né, de prematurinho. E aí saem, tem confusão de bico, não conseguiram. Então, eu acho que a amamentação a gente tem que levar de uma maneira muito suave, muito leve. Quem conseguiu... bem, a gente agradece, vamos junto e tá tudo bem. Quem consegue doar, vamos ajudar o próximo, vamos ajudar aquela mãe que não consegue, não tem. Foi anunciado pela Febrasgo o quanto que tá baixo os bancos de leite, a gente precisa. Então a gente tem essa questão de prematuridade que precisa de doação e tem aquelas que não conseguiram nada de amamentação e tá tudo bem. Então, acho que isso que é super importante a gente falar, né? Perfeito. Bom, se você mesmo assim tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode mandar lá no Vida Melhor Oficial, que a doutora Carolina Cursi te orienta, tá bom? A gente já vai ter esse momento de perguntas e respostas. Tem alguma forma da gente se preparar durante a gestação para conseguir amamentar? Esse é um grande tabu aí, né? Grande mito que a gente fala. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa é ter acesso à informação, Clau. Fazer um bom pré-natal, que elas ficam tão preocupadas da questão do parto, como que eu vou fazer meu parto e tudo mais, e acabam esquecendo de conversar e tirar as dúvidas e se informar sobre a amamentação. O que é o amamentar, o que é a pega correta, como é que eu posso fazer a amamentação. Então isso é muito importante, é estudar mesmo sobre o assunto antes, dedicar-se a aprender sobre a amamentação, isso é muito importante. Como é que vai ser a minha licença maternidade?
né? Então eu vou ficar, a minha empresa tem 4 meses, são 6 meses, eu tenho mais aqueles 10 dias da pediatria. Como é que vai fazer? Então acho que a primeira coisa que a gente precisa é passar a informação, como você estava fazendo na outra entrevista, super, né? Uma entrevista que a gente precisa alertar mesmo da questão do bullying. Me tocou, estava ali fora, eu falei, nossa, é importante a gente falar disso e a gente acaba não falando, né? Então a gente precisa se informar. Segunda coisa, a gente precisa entender que não existe um preparo das mamas. Que elas falam, como é que eu vou me preparar? O preparar é se informar. Não tem jeito, porque como é que a gente vai saber se o bebezinho prefere amamentar na posição tradicional, na de cavalinho, na invertida, na deitada? Então, isso a gente não tem como adivinhar, Clau. Assim, a posição que vai ser, não existe assim um preparo. A gente sabe que o que realmente ajuda é a exposição das mamas, 10 minutinhos no sol, isso realmente ajuda. Mas acho que se eu te perguntar, sua avó falava para passar a buchinha? Eu acho que sim, não me lembro mais muito. Porque geralmente... Meus filhos já são velhos. Eu agora já tenho neto, né? Mas geralmente a pergunta de vó, passa a bucha. E deve passar a bucha? Pelo amor de Deus, não passa. Não passar a bucha, de jeito nenhum. Não. Tomar sol, sim. Tomar sol, sim. Uma coisa que eu me lembro que me ajudou muito, inclusive foi na maternidade, porque logo que eu tive a Carolina, a diferença deles é grande, são 7 anos de diferença, então foi um recomeçar. Logo na maternidade, meu peito ficou muito rachado. E aí é dolorido demais, né? Muito desconfortável. Aí uma enfermeira me ensinou, ela levou lá um abajur, tirou a cúpula e eu fazia banho de luz assim com 1 palmo de distância da lâmpada para o meu peito, 10 minutinhos, isso me ajudou muito. Cicatrizava entre uma mamada e outra. Calor, né? Para ir secando, diminuir a umidade local. Isso pode. Isso pode. Mas o que a gente sabe, só para elas entenderem o porquê que a gente não pode estimular? Porque agora, com os últimos trabalhos, tem até paciente que tem trabalho de parto prematuro, se você estimular. É mesmo? Olha que coisa séria isso. Então, nada de esfregar mama, isso não. Aquela história de machucar, porque libera um hormônio chamado ocitocina. E a ocitocina pode ser que, se tiver uma paciente, uma mulher gestante mais sensível, pode sim, naquela paciente, desencadear, sim, um trabalho de parto prematuro. Perfeito. A gente vai continuar falando aqui de coisas que as mamães precisam saber, mas me deu vontade de falar o seguinte. O que você que não é mamãe, você que é sogra, mãe de gestante, pai, amigo, visita, padrinho... Na hora que a mamãe for amamentar, pelo amor de Deus, sai do quarto, porque algumas ficam super desconfortáveis. Outra coisa, vai visitar na maternidade, é rápido, entra e sai. Só falar, vim e sai. E pergunta se é para ir também. E tem esse mancol, o quarto tá muito cheio, espera sair a visita, dá um tempinho, vê se... Agora os bebês estão ficando dentro do quarto com a mãe. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que ter simancol. Vou aproveitar para falar outra coisa. Para as sogras, ontem eu falei de sogra no meu Instagram e eu acho que a gente precisa continuar falando. E para mãe também, sogra, mãe, amiga, tudo. Vai visitar uma gestante, não vem com essa de, posso pegar? Não, deixa a mãe, porque esse momento é dela, com o bebê dela. Você chega lá e fala assim, posso te ajudar com alguma coisa? Quer que eu faça alguma coisa na cozinha? Quer que eu faça uma comidinha? Preciso limpar alguma coisa? Preciso lavar alguma coisa? Já que é para ir, visita, dá uma olhadinha, bonitinho e tal, levou o presentinho, ofereça ajuda, pelo amor de Deus, gente. Porque neném não precisa você pegar no colo, depois você vai ter tempo de curtir. Acho que o que você está fazendo é muito importante, porque assim, foi feito um estudo. E assim, o momento mais difícil para a paciente, eu sempre falo informação, eu acho que assim, sempre bom a gente se respaldar em estudos para a gente poder explicar para a paciente com medicina baseada em evidência. E não um achismo, ou estou falando para criar constrangimento entre a sogra, né? Então é assim, qual o momento mais difícil para a mamãe? É aquele dia quando volta da maternidade, é o pisar, assim, porque aí você está lá com a bolsa, que você está voltando da maternidade, um bebê que chora e você não sabe por que chora, você não aprendeu ainda se é xixi, se é um cocôzinho, se é a fralda suja, se é a comida, você não sabe por que aquele bebê chora. É o marido que olha para você com aquela cara, e aí como que eu ajudo, como é que eu organizo? E assim, e o que eu vejo é o desespero dessa mãe
porque ela não consegue verbalizar isso que você está acabando de explicar. Então, elas falam para mim, separado, doutora, a senhora pode me ajudar? A senhora pode falar para minha mãe? A senhora pode falar para as visitas? Doutora, puxa a culpa para a senhora. Então, várias vezes eu falo, gente, ó, minha paciente, ela está precisando descansar, eu que não vou deixar fazer visita, então isso que você está falando realmente é uma verdade. E que as pessoas vão lá e ficam conversando e não vão embora, fazem visita Não, mas é muita longa. falta de noção nossa como mulher, a gente que já passou por isso, é isso que eu fico pensando, gente, nós mulheres já passamos por isso. Você começou a falar, eu me lembro do dia que eu cheguei com o Gabriel em casa, que é meu primeiro filho, nossa, eu só queria chorar, é exatamente isso, é tudo estranho, gente, é muito difícil. E a gente não pode repetir aquilo que fizeram com a gente e não foi legal. Ah, mas foi com uma ótima intenção. Foi, mas, poxa, vamos ser mais generosas umas com as outras, né? E aí eu acho que, assim, quando elas conseguem, assim, verbalizar, a gente tem que lembrar, né? Recém-nascidos só duram 28 dias, 29 dias. Então, calma, a tempestade vai passar. Então, pergunta realmente do jeito que você falou. Eu posso ir? Tem algum horáriozinho que ele já entrou em alguma rotina ou ainda não? Quer que eu leve algo? Quer que eu ajude em alguma coisa? Quer que eu leve na lavanderia, sua roupa para lavar? Tem alguma maneira que eu posso te ajudar? Eu acho que isso é super importante. Então, quando elas conseguem verbalizar, eu acho que a amamentação realmente é uma jornada, não é fácil. A privação do sono... Nossa. E é engraçado porque, assim, claro, eu já atendi várias colegas que são médicas e tal, e elas falam sempre assim, Carol, a gente faz plantão, a gente acha que vai passar na amamentação, a gente vai tirar de letra, porque a gente já fica acordada mesmo pro plantão, mas é um ficar acordado totalmente diferente. Então, é uma privação do sono puxado, é uma privação do sono que cansa. E sem fim, né? Porque assim, é a noite inteira acordada, porque é 2 horas, a cada 2 horas, a cada 3, vai nessa. Às vezes a cada 1, né? E aí no dia seguinte continua na mesma jornada. A minha mãe me ensinou uma coisa, doutora, que pra mim, eu agradeço a minha mãe o tempo todo, eu ensinei pra minha nora e ensino pra todas as minhas amigas. O bebê dormiu? Dorme. Ah, mas eu vou dar atenção. Não, dorme. E é assim, o bebê dormiu, tô cheio de visita em casa. Gente, ele dormiu, vou levar no berço. E não volta, não volta, não volta. Pronto. Cadê ela? Sumiu. Não volta, tá? A amamentação tem muitos perrengues, assim, é uma fase muito desafiadora, realmente a mastite incomoda, as rachaduras, assim, os incômodos. A gente sabe que hoje tem muito profissional aí que pode ajudar, as consultoras de amamentação. Como vocês estavam falando, cuidado com o profissional que você for se orientar, porque eu vejo hoje uma angústia, sabe, Cláudia? Assim, tem que amamentar porque tem que amamentar. Calma, senhora, ela fez de tudo, ela tentou. Eu vejo isso muito no consultório. E pelo contrário, eu também vejo outro ponto. A neném com 1 ano e 10 meses, assim, tá comendo de tudo, se alimenta de tudo, mas ela começa a ter um impacto na vida do casal, na vida dessa mulher. Então, a gente tem que saber ponderar o momento da amamentação. Eu acho que não é só 100% amamentação e também acho que não vamos dar nada, não vamos tentar nada. Eu acho que a amamentação tem que ser de uma maneira amorosa. Acho que isso que é importante. E leve. Ai, se eu tivesse te conhecido antes. Eu voltei a trabalhar, gente, o meu filho tinha 20 dias, por uma situação mega delicada, enfim, eu não tinha como não voltar. Era uma questão de comer, de sustentar a casa. E eu voltei a trabalhar, o Gabriel tinha 20 dias. E a pediatra falava assim, nada, de jeito nenhum, só leite materno. Aí, eu trabalhava num outro programa de televisão, e aí ele ia me encontrar entre um intervalo de uma gravação e outra, e eu ia amamentando no carro, e ele voltava para casa, e foi uma loucura, e eu passava a noite inteira dando mamar para aquela criança, eu trabalhava no dia seguinte, enfim. E aí, até o 6º mês, não tinha nada, era só leite materno mesmo. No final, deu certo, mas... Nossa. Não foi fácil, não foi nada fácil. E era um peso, que a pediatra era uma linha dura, casca grossa. Eu vejo hoje que elas estão assim, claro, tem toda aquela questão, pediatria pró-amamentação, sou super a favor, mas eu acho que assim, a gente tem que ser de uma forma mais amorosa. Olha o peso, até na sua narrativa. Como foi muito sofrido, pra você? foi muito sofrido, foi muito sofrido. Não é fácil, não.
Como foi difícil, como você deve ter ficado cansada, sem pausa, sem... Mas a gente sobrevive. Sobreviveu, né? Tá Olha, aqui tô viva. Eu tô segunda. Se tivesse sido tão traumático, você também não teria ido pra Carol. É verdade. Ai, meu Deus. E a Carol foi a coisa... A Carol não queria nunca mais parar de mamar na vida. Uma coisa delícia. Vamos lá para as perguntas, gente. Quem mandou pergunta, já fica aí atenta, porque a gente tem respostas. Eu, inclusive, já tenho uma pergunta, já que você tocou no assunto. Depois a gente vem aqui na da Josi, mas sobre mastite. Quais são os sinais de que tá ruim? Então, quando a mama começa a apresentar sinais inflamatórios, que são, tá começando a ficar vermelha, tá começando a ficar tá dolorido, tá começando a ficar duro, aí vai evoluindo para um nódulo, sinal que tem que correr. São sinais inflamatórios. Como é que trata uma mastite? Mastite, na grande maioria das vezes, o médico vai entrar com anti-inflamatório, vai entrar com antibiótico e, em último caso, pode funcionar para drenar aquele pus. O antibiótico e o anti-inflamatório vão prejudicar a amamentação? É isso que ele sempre pergunta. Não, pode amamentar, fica tranquila, fica tranquila. A Josi quer saber assim, meu filho de 4 meses mama a cada 2 horas durante o dia, mas à noite ele não quer. Isso é normal? Tenho medo de que ele fique obeso por mamar muito. Menina abençoada você, Josi do céu. Como assim? Ele só mama de dia e à noite você dorme a noite inteira? Não conta isso pra ninguém. Esconde o nome dela, pra ninguém ir lá e perguntar pra ela. Mas tudo bem? Ou ela tem que acordar o bebê? Então, o que a gente vê? A gente sempre vê, acho que pelo jeito como ela tá vendo, o acompanhamento do ganho de peso do bebê. Se o acompanhamento de peso do bebê tá indo bem, não tem problema. Então, a gente precisa ver qual que é esse intervalo. Aí, de 2 em 2 horas ela tá falando. Não, mas durante o dia. Aí à noite não mama. Quanto tempo? Por exemplo, se ele vai dormir às 8 e só acorda depois das 8, 12 horas, é muito tempo para um bebezinho dormir 12 horas. Entendeu? Então, só precisa ver isso. O segredo da amamentação é fácil, Clau. O bebezinho tá ganhando peso? Ótimo, segue o jogo. Mas se ela tá com medo dele ficar obeso... Ele deve estar ganhando peso, Ele deve estar ganhando peso, né? Tá bom. Ai, deixa eu ver a próxima, gente. Andréia, meu filho tem dificuldade em mamar. Devo usar o protetor de mamilo para facilitar a amamentação? Então, qual é a dificuldade? É a dificuldade de pegar? Será que ela tá fazendo o biquinho certinho, ajudando, fazendo o Czinho? Por quê? Usar o protetor de mamilo, porque protetor de mamilo, ele protege o mamilo da roupa, do contato, quando está tendo aquele aumento da sensibilidade. Talvez o que ela esteja falando é aquele que é um copinho, é como se fosse um protetor de silicone que ajuda para o bebê pegar. Se ela estiver usando e não estiver machucando o bico dela, não tem problema, ela pode usar. A Organização Mundial de Saúde e a Febrasgo já se posicionaram com relação a todos os produtos de amamentação. Desde que não atrapalhe o processo de ganho de peso e não prejudique a mãe, pode usar todos os produtos, entendeu? Ai, uma pena que a gente não tem aqui o bonequinho. Eu gosto quando a gente tem o bonequinho e mostra, né? Sim. Porque também, às vezes, a dificuldade é de acertar essa pega, né? Que a boquinha precisa estar aberta e abraçar todo o mamilo, né? A boquinha sempre é boquinha de peixe. Então, o lábio superior e o lábio inferior, ele tem que estar invertido. Então, bem boquinha de peixe. E se o mamilo for muito grande, não precisa pegar inteiro. Até 50% tá valendo. Legal. Obrigada, Andréia, pela sua pergunta. Boa sorte aí, viu? Érica Martins, minha filha tem 12 anos, amamentei até os 2 e ainda sai dos meus seios um líquido tipo colostro. É normal? Então, a mama, ela é uma produtora de líquido. Então, ela com certeza estimula essa mama. Porque quanto mais a gente estimular, não tem nada a ver com essa amamentação dela, porque tem 10 anos que ela não tem a prolactina. Mas ela pode ter estímulo quando ela estiver no seu momento sexual, então ela tem em algum momento. Ou ela está usando anticoncepcional que está deixando o aumento da prolactina, entendeu? Não é um estímulo assim, estou com a mama parada e ela tem uma descarga. Se tiver desse jeito, estou com a mama parada, eu olho para a mama e tem uma descarga, aí é perigoso, precisa ser investigado. Ok. Procura um ginecologista? Mastologista. Mastologista. Obrigada, Érica. Próxima pergunta, Karina Silva. Ainda não sou mãe, mas pretendo ser. Fui à ginecologista uma vez e ela me disse que o bico do meu peito é pequeno e que provavelmente terei dificuldade para amamentar.
Como faço nesse caso? Karina, eu também não sou mãe ainda, mas eu também pretendo ser. E do bico ser pequeno, tá tudo bem. Tá tudo certo, não vai ter problema. Gente, eu não entendi essa médica falar isso. Ai, que vontade de dar uma bronca nela. Porque quando eu engravidei, quando eu casei, também não tinha bico do peito. E quem fez o bico do meu peito foram meus bebês de mamar. Exato. Tá tudo certo. Ai. Hoje eu tô ardida. Doutora Carolina Cursi, mais alguma consideração, assim, um recadinho final, que a gente chegou no nosso tempo? Só deixar um aviso para todas as suas telespectadoras, que se tiver condição de usar os produtos, usem com sabedoria. Você trouxe esses produtos, a gente nem viu, deixa eu ver. Esse aqui é a bomba portátil para facilitar a vida, que não precisa mais, você carrega e você é portátil, você bem mais fácil e a sucção dela é melhor do que você fazer manual. Eu tinha, assim, a minha inclusive não tinha essa parte, ela era só aqui. Mas aí é manual. Da minha história que eu contei... Não era manual não. Da minha história que eu contei rapidinho pra vocês, era um botãozinho aqui, apertava, colocava, era assim, né? Tirava leite o dia inteiro, guardava numa geladeirinha, alguém ia buscar, levava pra casa pra dar mamar pro Gabriel e assim foi. E da Carol, mesma coisa, que eu voltei a trabalhar, ela tinha 3 meses. Tirei muito leite pra dar pra eles. E esse aqui pra facilitar, em vez de você ficar comprando os vidrinhos, os potinhos de vidro, esterilizar, 15 minutos, põe para secar de boca fechada, de boca virada num paninho, os saquinhos já esterilizados, que é bem mais... Esse saquinho é ótimo, né? Aí, eu me lembro que na época eu congelava o meu leite, porque tinha que tirar bastante leite para depois ficar lá o dia inteiro e mamar o meu leite. Como é que hoje em dia faz e como é que descongela? Se você for mantê-los em temperatura abaixo de 3, que é a do congelador, eles duram até 15 dias. Na temperatura de 5 graus Celsius, que é a da geladeira, até 12 horas. Então, é bem tranquilão. E lembrando, se for no do vidro, que dá todo esse trabalho, nunca até o topo do vidro, porque quando você for descongelar em banho-maria, tranquilão, ou até mesmo no micro-ondas, a hora que você vai descongelar, ele pode quebrar, por conta que está até a boca. Então, nunca lotar até, se for um vidro, até em cima, mas no saquinho tem mais essa praticidade. Pode descongelar no micro-ondas? Não é recomendado, mas se for por uma urgência, sim. Descongelou, nunca mais recongele esse leite. Pode esquentar o leite no micro-ondas? Se eu puder recomendar, não. Numa urgência, pode. Tá. Doutora Carolina está no DRA.Carolina Cursi. Segue lá no Instagram, tem mais informações, não é? Com toda certeza. E quero fazer um convite. 20 de maio, às 9 horas, a gente tem um curso de gestante totalmente gratuito. Totalmente gratuito. Não precisa ser minha paciente, nem da clínica. No intuito de trazer informações com medicina baseada em evidência para você que está passando por toda essa dificuldade do mundo da gestação. Segunda? É agora, no dia 20 de maio, sábado. No Laboratório Femme, totalmente gratuito. Segue no meu Instagram para ter todas as informações. Legal, olha lá que boa. Muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer. E até a próxima. E a próxima, então, pelo visto, você já vai vir aqui de barriguinha. Faço votos que eu receba essa bênção, o dom da fecundidade. Obrigada.